Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos dar uma pequena introdução aos processos de classificação e regressão, que são aquelas duas tarefas que se enquadram no paradigma de aprendizado de máquina supervisionado, conforme nós vimos lá no último vídeo. O objetivo aqui hoje é que a gente entenda e caracterize esses processos para que em próximos vídeos a gente consiga analisar, enxergar e estudar algoritmos que são capazes de realizar tarefas de classificação e tarefas de regressão de uma maneira apropriada, tudo bem? Então, sem muita demora, vamos lá começar a entender esses caras, né? E para a gente começar a fazer essa análise, a gente precisa relembrar o que caracteriza uma tarefa de classificação, né? Para eu classificar, realizar uma tarefa de classificação, eu preciso atribuir para cada um dos objetos da minha base de dados um valor de classe que pertence a um conjunto de classes previamente definidas, tá? Então, eu vou assumir, para um processo de classificação, eu vou assumir um conjunto C de classes, tá? Que esse conjunto C é finito e contável, certo? Ou seja, eu tenho ali dentro dele um conjunto de valores discretos, né? Que eu vou tentar atribuir para os exemplos da minha base de dados, tá? Vamos olhar aqui embaixo, que eu acho que isso que eu estou falando talvez fique mais claro. Aqui eu tenho uma base de dados que representa um conjunto de pacientes, né? Então eu tenho aqui os atributos que descrevem esses caras, né? Eu tenho aqui, por exemplo, a idade, o gênero da pessoa, a altura, eu tenho aqui se ele tem febre ou não, por exemplo, e assim por diante, tá? E dadas essas características, eu vou tentar atribuir para cada um deles uma classe, dizendo se esse paciente descrito por esses atributos aqui, se ele está doente ou se ele é um cara saudável, tá? Então, o meu conjunto C, para esse meu exemplo aqui, né? Vou colocar aqui em cima dessa tabela, esse meu conjunto C é composto pelos valores doente e saudável, certo? Que são os dois únicos valores de classe que eu tenho para esse meu problema. Então, um processo de classificação aqui, para mim, né, consiste em, dados os atributos que descrevem esse cara, conseguir aprender um modelo que seja capaz de fazer esse mapeamento do meu conjunto de atributos X para um valor de classe Y, tá? Onde esse Y pertence a esse meu conjunto C que eu descrevi aqui em cima, tá? Então, de uma maneira formal, né, um processo de classificação, né, um processo de treinamento de um algoritmo de classificação consiste em aprender uma função f que mapeie um conjunto de atributos x a um conjunto de rótulos y, certo? A um dos valores descritos no meu conjunto de classes possíveis, tudo bem? Então isso é um processo de classificação, tá? Para a gente relembrar então, a classificação ela prediz esses rótulos categóricos, então relembrando lá, né, eu tenho o meu conjunto de classes C é finito e contável para esse cara, num processo de classificação, né, os dados são classificados baseado em um conjunto de treinamento e os valores atribuídos, os valores a serem atribuídos, né, em um atributo classificador. Tudo bem? Então a gente vai explorar bastante esse cara aqui nesse vídeo de hoje, tá? Também a gente tem que se caracteriza dentro dos processos, dentro das tarefas, no paradigma de aprendizagem de máquina supervisionada, a gente tem a tarefa de regressão, que se parece muito com um problema de classificação, e a única diferença é que aqui os valores, né, o meu y, ele é contínuo, tá? Eu tenho eu tenho infinitos valores de classe que podem ser atribuídos para um determinado exemplo, tudo bem? Exemplo disso daqui, né? Eu posso ter, por exemplo, quando eu tento fazer a regressão da cotação de uma ação, por exemplo, né? Os valores de uma ação, geralmente, o meu y aqui nesse caso, né, ele pertence para esse meu problema das ações, né, ele pertenceria, por exemplo, ao meu conjunto dos números reais positivos ou algo assim, né? Perceba que aqui
eu tenho infinitos valores que podem ser atribuídos, né? Então, um processo de regressão, ele se diferencia do processo de classificação por isso, tá? Aqui eu tenho um conjunto finito e contável de rótulos que podem ser atribuídos no processo de classificação, enquanto que na regressão eu tenho infinitos valores que podem ser atribuídos para cada exemplo da minha base de dados. Tudo bem? Por uma questão de introdução de conceitos, nós vamos, por enquanto, focar em classificação. Tá? Então, boa parte do que nós vamos ver nesse vídeo de hoje e nos próximos vídeos vão ser focados para o processo de classificação. Mais adiante, nós vamos fazer uma generalização desses processos, né? Nós vamos ver desses conceitos que nós vamos ver aqui, nós vamos fazer isso para regressão também, tá? Mas por uma questão de simplicidade, por enquanto, vamos focar em classificação, beleza? Bom, o processo de classificação, ele é constituído de 2 passos, né? O primeiro passo é o aprendizado, o que a gente usualmente chama de treinamento, tá? Então, é muito comum a gente ver na literatura, né, a gente remeter ao processo de treinamento de um algoritmo de aprendizado de máquina, que nada mais é do que aquele processo de construir um modelo de classificação. Tá? Então aqui é onde eu vou fazer a indução da minha hipótese. Tá? Então aqui vai ser a indução da hipótese. Beleza? É aqui que eu vou utilizando alguns dados, né, tentar aprender algo que eu vou tentar generalizar para outros dados que eu não tenho disponíveis naquele momento. Tá? Para isso, eu vou utilizar um conjunto de dados que usualmente a gente chama de conjunto de dados de treinamento. Tá? Então, o conjunto de dados de treinamento é aquele conjunto que eu utilizo para fazer a minha indução da hipótese. Beleza? Então, no primeiro momento, eu vou tentar aprender essa hipótese para depois eu fazer de fato a classificação, né? Que é nada mais do que, utilizando o modelo que eu treinei, que eu aprendi, aplicar esse modelo, generalizar este modelo para outros dados quaisquer daquele meu problema. Tudo bem? Que nada mais é do que tentar predizer para outros dados o valor da classe desses caras, utilizando o modelo que eu treinei. Beleza? Então, desse cara aqui, dessa fase de aprendizado, né? Eu vou aprender essa funçãozinha f, que a gente viu lá, que vai mapear os atributos que descrevem os meus dados para um valor de classe que eu tenho, né, dentro daquele meu conjunto de classes disponível. Tudo bem? Então, esse meu mapeamento, né, eu consigo aprender esse cara, consigo representar esse cara por meio de regras de classificação, por meio de árvores de decisão ou por meio de fórmulas matemáticas usualmente. Tá? Existem outras formas da gente representar isso, mas de uma maneira mais simples, para a gente entender isso daqui por enquanto, vamos pensar que essa minha funçãozinha f aqui, né, ela tenta extrair regras ou uma árvore de decisão ou alguma fórmula que mapeie esse meu conjunto, esse meu vetorzinho x aqui, tá, pessoal? Só lembrando que isso aqui é um vetor de características, então eu poderia perfeitamente considerar aqui um conjunto de o meu x como sendo um vetor, né? Posso caracterizar o meu x como sendo um vetor, mas sem perda de generalização. Por enquanto a gente vai considerando só, quando eu falar de x aqui, né? Entenda que eu estou me remetendo a um vetor de atributos que contém os atributos que descrevem o meu problema naquele momento. Tudo bem? Bom, vamos tentar entender o que significa isso, né? Vamos pensar que eu tenho esse probleminha aqui a ser caracterizado, tá? Bom, o processo de classificação, né, o processo de aprendizado de máquina, eu consigo fazer, né, sempre uma representação geométrica do aprendizado, tá? Nesse caso aqui, vamos pensar que eu tenho esses daqui são os meus exemplos que eu tenho na minha base de dados, tá? Eu tenho aqui um conjunto de pessoas que eu perguntei para elas se elas estavam tristes ou felizes, tá? E eu tenho aqui 2 atributos que descrevem cada um dessas pessoas, tá?
que é a idade da pessoa e a posição do time para qual essa pessoa torce no Campeonato Brasileiro de Futebol. Beleza? O objetivo que a gente tem aqui num processo de classificação é tentar aprender uma hipótese, tentar aprender uma regra que me diga se uma determinada pessoa está triste ou está feliz, ou seja, que eu consiga descrever a separação espacial destes meus exemplos, né, utilizando algum dos atributos ou uma combinação dos atributos que descrevem esses exemplos, tá? Para esse problema aqui em específico, né, uma possível regra, uma possível hipótese que me descreva a separação desses caras poderia ser esse daqui, né? Ó, se eu traçar uma reta aqui, né, vou fazer aqui, se eu traçar essa reta aqui, separando os meus exemplos, né, imagina que eu tenho essa reta aqui, certo? É possível que a gente perceba que todos os exemplos que estão à esquerda dessa reta são pessoas felizes e todas as pessoas que estão à direita dessa reta são pessoas tristes, né? Então, se eu olhar qual que é essa reta aqui assim, né? Qual que é a função que me descreve essa reta, né? Eu estou utilizando aqui, né, uma reta, se eu olhar aqui, por exemplo, imagina que aqui eu tenho a posição 10 do time no Campeonato Brasileiro, né? Então eu tenho aqui de 1 até 20, né? Aqui está mais ou menos ali no 10, vamos assumir isso, né, que está mais ou menos próximo da metade. É fácil, é tranquilo eu assumir que se eu utilizar essa reta paralela ao eixo da idade, né, ou seja, estou considerando só esse meu atributo, posição do time no Campeonato Brasileiro, eu consigo fazer a separação destes exemplos de maneira perfeita. Olha só, com essa reta, por meio dessa reta, eu digo que todo mundo que está à esquerda desse cara é feliz, todo mundo que está à direita desse cara é triste. Então, eu posso traduzir isso como uma regra do tipo: se posição for menor do que 10, ou menor ou igual a 10, então a pessoa é feliz. Se não, triste. Tudo bem? Então perceba, essa minha hipótese, essa minha regra, ela serve para classificar qualquer exemplo que eu tenha na minha base de dados de treinamento, aquela base de dados que eu utilizei para induzir essa hipótese, né? E porventura, se chegar algum outro exemplo, né? Imagina que chegou algum outro exemplo aqui, certo? Chegou um outro exemplo aqui depois, certo? Entrevistei chegou uma outra pessoa, eu tenho ali a idade e a posição dela, e utilizando essa regra que eu aprendi, eu consigo classificar esse cara, e é fácil eu perceber que nesse caso aqui, ele seria classificado como uma pessoa triste. Por quê? Utilizando a regra, digamos que aqui, né, que nesse ponto aqui, o valor aqui da posição do time do Campeonato Brasileiro seja, sei lá, 12, né? Ao consultar essa regra, ele me daria essa posição, essa classe aqui para o meu exemplo, beleza? Por outro lado, né, se chegasse alguém aqui, por exemplo, né, chegou um outro ponto aqui, imagina que chegou um ponto aqui, ao aplicar a regra, eu poderia facilmente perceber que esse meu exemplo seria caracterizado como uma pessoa feliz porque ele está à esquerda da minha reta, né? Ele está aqui nessa minha regra que enquadra a pessoa na posição menor ou igual a 10, tudo bem? Então, essencialmente, um processo de classificação, de aprendizado de classificação, consiste em aprender como separar, né, regras que consigam separar os meus exemplos da minha base de treinamento da melhor maneira possível, tá? Então, nesse caso, né,
Para todos os problemas de classificação, a gente tem uma interpretação geométrica, né? Eu estou falando aqui em quase todos, mas na maioria das vezes a gente consegue fazer essa generalização, né? E esse problema que eu mostrei aqui para vocês, né, ele é um problema extremamente simples, tá? Que com uma única reta eu consegui fazer a separação entre os exemplos, né? Isso é o que a gente chama de um problema que é linearmente separável, tá? Ou seja, com uma única linha, com uma única reta, nesse meu caso, que é um problema de duas dimensões, né, eu consigo fazer a separação das minhas classes, tá? Então, meu classificador, basta aprender uma única reta, basta aprender a formulação de uma única reta para fazer a separação entre as classes nesse caso, tá? Então, nesse caso, né, que eu tenho problemas linearmente separáveis, eu consigo fazer a classificação, consigo aprender a separar as classes utilizando o que a gente chama de um classificador linear simples, ou seja, um classificador que tenta aprender só uma única reta a partir dos meus dados, né, num problema 2D, se eu tiver um problema multidimensional, um plano, um hiperplano, né, por meio do qual eu consigo fazer essa separação. Então sempre quem está acima, né, do meu hiperplano pertence à classe, nesse caso a classe triste, quem está abaixo desse meu hiperplano pertence à classe feliz nesse meu caso. Tudo bem? Entretanto, pessoal, nem todos os problemas são linearmente separáveis, tá? Na verdade, na prática, quase nenhum problema é linearmente separável, tá? Aqui, dentre todos esses daqui, né, eu tenho apenas esse primeiro cara aqui que é linearmente separável, certo? Esse cara aqui com uma única reta, aqui assim, imagine que isso daqui é uma reta, tá? Eu tenho a separação perfeita. Então, esse daqui se caracteriza como um problema linearmente separável. Agora, olhem para esse cara aqui, né? Esse cara aqui ele não é linearmente separável. Eu precisaria, no mínimo, de duas retas aqui. Uma para fazer essa separação aqui e uma outra para fazer essa outra separação aqui para ter a separação entre as classes nesse caso. Esse outro aqui nem se fala, né? Uma curva seria quem se adaptaria melhor nesse caso, né? Tá longe de ser uma reta aqui para eu fazer a separação desses meus exemplos, né? Então esse primeiro aqui ele é linearmente separável, esses outros dois aqui não são linearmente separáveis, né? Na prática, a distribuição de exemplos entre as classes espacialmente é muito mais confuso do que a gente está vendo aqui, tá, pessoal? Isso aqui é só para apresentar de uma maneira didática, mas na prática, as bordas de decisão por vezes são algo muito com altos contornos, tá? É bastante complicado da gente conseguir lidar com isso na prática, tá bom? Bom, vamos ver um exemplo aqui para a gente entender, né, como que eu consigo fazer então a separação, né, casar essa questão da interpretação geométrica da separação das classes, né, com essa questão dos nossos problemas serem ou não serem linearmente separáveis. Tá? Então, quando eu estou lidando com problemas que não são linearmente separáveis, né, que eu tenho regras, que eu preciso de regras mais complexas do que uma única reta, né, para fazer essa separação, eu posso fazer combinação desses caras, né? Eu preciso de regras mais complexas, digamos assim. Tá? Eu vou mostrar um exemplozinho aqui em que eu vou induzir uma árvore de decisão, tá? Vou fazer uma indução de uma árvore de decisão. Por enquanto, não se preocupe em entender o que é uma árvore de decisão, como que eu construo ela. A gente vai ter um vídeo aqui só sobre árvore de decisão mais adiante, tá? Mas a ideia aqui é que eu vá traçando, a minha árvore de decisão, ela me permite ir traçando retas paralelas aos eixos para fazer a separação dos exemplos, tá? Então imagina que eu tenho aqui esse meu problema, né, que eu tenho um conjunto de clientes, né, previamente definidos, eu tenho esse conjunto de clientes separados aqui, né, e cada um dos meus clientes é descrito pelos atributos renda e idade, certo? Aqui eu tenho uma renda numa escala de 1000, tá? Cada valor aqui a gente multiplica por 1000 para a gente assumir o valor da renda, beleza?
e a idade dessas pessoas. E o objetivo, para cada um desses daqui, né, esse daqui lembrando que é o meu conjunto de treinamento, é um conjunto para o qual um especialista já rotulou para mim cada um desses caras. Então os exemplos aqui estão rotulados entre ruim e bom, ou seja, esse cara é um bom cara para eu dar crédito para ele, e o cara que é ruim, que está marcado como vermelhinho, é um cara que é ruim de eu dar crédito para ele, tá bom? Então esses caras aqui, quem está aqui de azul, né, esse azul clarinho aqui, são os caras que eu posso dar crédito, que é bom eu dar crédito, e os demais são os caras que são ruins de eu fornecer crédito para eles, tá? Então, vamos pensar, vamos entender como que eu consigo fazer a separação espacial desses caras aqui, tá? Bom, percebam que se eu traçar uma reta aqui, né, aqui, todo mundo que está à esquerda dessa reta pertence à classe ruim. Quem está à direita, por enquanto, eu não posso falar nada, tá? Então vamos assumir que aqui, por exemplo, eu tenho o valor de idade, sei lá, 25, tá? Vamos assumir então que eu tenho essa primeira reta sendo traçada aqui. Então eu posso fazer a seguinte definição. Se a idade é menor ou igual a 25, né, eu posso assumir que essas pessoas são ruins, certo? Eu tenho aqui todo mundo que se enquadrar nessa minha regra, né? Eu posso dizer que é ruim eu dar crédito para essa pessoa, né? Percebam que quem tem a idade maior do que 25, eu não posso falar nada por enquanto, né? Quem tem a idade maior do que 25, eu não posso falar nada. Então, para eu conseguir classificar esses caras que estão aqui à direita, né? E agora eu estou analisando somente esse quadrante aqui, né? Eu ainda preciso traçar outras retas, tá? Por exemplo, se eu traçar essa reta aqui, né? Aqui. Deixa eu tentar trazer esse cara um pouquinho mais para baixo aqui. Traçar ela melhorzinho aqui. Aqui, pronto. Perceba que todo mundo que está abaixo dessa reta, lembrando, né? Quem está aqui à esquerda, eu já analisei, certo? Então todo mundo que está aqui, eu já classifiquei. Agora eu estou olhando quem está nesse ramo aqui da minha árvore. Se a idade é menor do que 25, vamos pôr aqui, idade menor ou igual a 25. Sim. Então, é ruim, certo? Eu estou olhando aqui o caso da idade não ser menor ou igual a 25, ou seja, dela ser maior do que 25. Eu estou olhando para esse quadrante aqui, certo? Tudo bem? Então, ó, aqui nesse caso, percebam que agora eu tracei essa reta aqui paralela a esse eixo da idade, né? Então, ou seja, eu só usei o valor da renda da pessoa aqui nesse caso, né? Então, nesse caso, imagina que aqui a minha renda é 2, certo? Então, percebam que para todo mundo que tem a renda menor ou igual a 2, né, 2K aqui nesse caso, né, R$2.000, esse cara, todo mundo que está aqui, eu estou analisando esse quadrantezinho aqui, né, esse pedacinho aqui, todo mundo que se enquadra aqui, ele está dentro, pertence à minha classe ruim, tá? Então, aqui eu vou fazer um outro teste que me diz o seguinte: renda é menor ou igual a 2K? Se for, caso a resposta seja sim, eu também me enquadro na classe ruim. Perfeito? Então, casei mais esse caso aqui, né? Caso a resposta seja não, eu ainda não posso afirmar nada, né? Então, ó, percebam, de novo, eu já analisei, todo mundo que está aqui já foi classificado, né? Agora eu tenho que me concentrar nesses caras que estão aqui. Percebam que se eu traçar mais uma reta aqui, ó, se eu traçar mais essa reta aqui, aqui, tá?
De novo, né, de todo mundo que restou aqui, lembrando que agora eu estou olhando só para esses caras, todo mundo que restou, todo mundo que está à direita dessa reta pertence à classe ruim, né? Então, aqui eu estou usando o atributo idade novamente, né? Vamos assumir que aqui aqui eu tenho o valor, sei lá, de idade 40, por exemplo, né? Então eu vou fazer um novo teste. Idade é maior do que 40? Caso seja, caso a resposta seja sim, eu já posso afirmar que a minha classe é ruim. Perfeito? Caso contrário, eu ainda não posso afirmar nada. Né? Então, ó, se a idade for maior do que 40, eu estou falando desses caras aqui. Então, a classe de todo mundo que está aqui também já foi definida. Agora, eu preciso concentrar nesses caras aqui, de tentar estabelecer uma regra que me faça a separação perfeita desses caras. Né? É fácil a gente perceber também que se eu traçar uma reta aqui, vamos assumir assim, né? Se eu traçar essa reta aqui, e aqui novamente eu estou usando, é uma reta paralela ao eixo da idade, ou seja, eu estou usando só o atributo de renda aqui, né? Imagina que a minha renda aqui seja 10, por exemplo, né? Então eu vou fazer o seguinte teste. Se a renda for maior do que 10, a minha renda é maior do que 10, caso seja, de novo, esse cara se enquadrou na classe ruim, certo? Agora, todo mundo que sobrou, então, por meio dessa regra, eu separei esses caras aqui, né? Agora, sobraram esses daqui. Aqui eu só tenho exemplos da classe bom, né? Então, eu já posso afirmar que quem se enquadrar nisso daqui, então, caso a renda seja maior do que 10, a classe é ruim. Caso a renda não seja maior do que 10, né, vamos assumir que maior ou igual a 10, só para a gente manter o padrão, tá? Eu assumo que esse cara é da classe bom. Tudo bem? Então perceba, olha, traçando retas aqui, né, e é essencialmente isso que a gente faz com uma árvore de decisão, tá? Eu vou testando os valores dos atributos, tentando fazer a separação espacial dos exemplos das classes, tá? Percebo que ao fazer, esse aqui eu consigo traduzir, né, essa minha árvore de decisão como um conjunto de ifs e elses, né? Seria assim, if idade menor ou igual a 25, then a classe é ruim, else if renda menor ou igual a 2k, then a classe é ruim, else if idade maior ou igual a 40, then a classe é ruim, else if renda maior do que 10k, then classe ruim, else classe é bom, tá? Então, perceba que eu traçando retas paralelas aos eixos, né? Utilizando os valores dos atributos, eu consigo fazer a separação espacial desses caras, tá? Então esse daqui é um típico problema não linearmente separável e que eu preciso de combinação de retas para eu fazer a separação dos exemplos, tá? A ideia aqui então é induzir essa minha hipótese que aprenda essas retas automaticamente, tá? A questão é, essa daqui é a única solução para o meu problema, né? Essa minha árvore de decisão, essa minha hipótese H1 é a única solução para o meu problema? Não, né? Diferentes algoritmos de aprendizado de máquina vão aprender diferentes hipóteses, né? Vão aprender diferentes formas de fazer essa separação. Então aqui imagina que utilizando um segundo algoritmo ele aprendeu essa hipótese, um terceiro algoritmo aprendeu essa hipótese, um quarto algoritmo aprendeu essa hipótese, né? Então, a questão é, quando a gente está fazendo um processo de classificação, eu tenho que tentar aprender uma hipótese, né? Eu vou aprender utilizando diferentes algoritmos de aprendizado de máquina, usando diferentes algoritmos de classificação. Eu vou ter diferentes hipóteses, diferentes modelos que fazem a separação dos meus dados, tá? E eu devo definir qual é a melhor hipótese, qual é o melhor modelo que se adequa aos meus dados, né? Como que eu vou fazer isso, né? Eu tenho que avaliar o meu modelo aprendido a partir dos meus dados de treinamento em um segundo conjunto de dados que eu vou chamar aqui de conjunto de teste.
Tá? Então, esse conjunto de dados de teste é um conjunto de dados também rotulado, que um especialista rotulou para mim, mas que eu escondo do processo de treinamento. Tá? Então, essencialmente, imagina que eu tenho aqui uma tabela grande que o meu especialista rotulou para mim. Tá? Então, imagina que eu tenho aqui a minha tabelinha aqui, né? Tenho aqui a minha coluna Yzinha aqui, e o meu vetor x de atributos, né, tem aqui um monte de atributos que vão caracterizar o meu problema, beleza? O que eu faço para eu pegar o meu conjunto de teste? Tá? Nós vamos falar essencialmente sobre como fazer isso daqui em vídeos futuros, mas essencialmente a separação dos meus conjuntos de teste consiste em separar um pedaço disso daqui que já foi rotulado pelo meu especialista, tá? Eu pego isso daqui e escondo, tá? Esse pedaço todo aqui, o meu algoritmo não vai ver durante o treinamento. Eu utilizo esse pedaço aqui para testar o meu algoritmo, para treinar meu algoritmo, perdão. Então isso aqui eu utilizo durante o treino, e isso daqui eu deixo separado para o meu procedimento de teste, tá? Onde eu vou de fato verificar se a hipótese que foi aprendida, né, se essas hipóteses aqui, se elas se generalizam, ou seja, se ao aplicar essa hipótese aprendida em dados que não foram vistos durante o treinamento, o desempenho do algoritmo segue sendo parecido, né, similar, beleza? A gente já discutiu um pouquinho sobre isso em vídeos passados, mas olha, imagina que para esse meu problema, né, se a gente relembrar aqui, essa minha hipótese 4 é aquela hipótese que separou perfeitamente aqui os meus exemplos de treino, né, enquanto a minha hipótese 1 ela ficou aqui cometendo alguns errinhos aqui, né? Esse cara aqui seria classificado incorretamente, cometeria alguns errinhos de classificação durante o treino. Já essa daqui ficou bem ajustadinha aos meus dados, né? Aos meus dados de treino. Ó, quando eu pego os meus dados de teste, percebam que aqui então é aquele conjuntinho que eu escondi do meu algoritmo. Olha o que acontece com essas hipóteses, ó. Tá vendo? Essa hipótese que antes estava bem ajustadinha, não cometia nenhum erro durante o treinamento, ela erra aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exemplos aqui, né? Então, assumindo que todo mundo que está dentro dessa forma pertence à classe bom e todo mundo que está fora pertence à classe ruim, esse cara cometeria 8 erros. Olha o que aconteceria com aquela hipótese mais simples lá da gente, olha. Ele cometeria 2 errinhos aqui, né? Então, o desempenho da minha hipótese H1, que no treinamento parecia pior do que H4, foi melhor nesse caso, tá? Então, para a gente avaliar isso, e esse vai ser um tema dos próximos vídeos, a gente precisa fazer essa separação dos meus conjuntos de treino e teste e calcular algumas métricas em cima desses caras para eu saber quem é a melhor hipótese naquele meu caso. Tudo bem? Só para a gente relembrar, a gente já discutiu isso em vídeos anteriores, né? Mas nem sempre a melhor hipótese para o conjunto de treinamento é a melhor para todos os demais casos, né? Isso é o fenômeno que a gente chama de overfitting. Eu posso treinar uma hipótese que se ajuste tanto nos meus dados que eu digo que ela decorou os dados de treinamento, né? Ela se adequa muito, ela se ajusta muito e perde a generalização. Ou seja, quando eu aplico essa hipótese a outros dados, ela se comporta de uma maneira ruim, né? Então, quando ela aprende demais, quando ela se ajusta demais ao meu conjunto de treinamento, né, ela se torna, na prática, uma hipótese que é ruim de generalização, que eu não consigo aplicar a outros dados, tá? Então, para eu saber se a minha hipótese, se o meu modelo aprendido está ajustado demais ou não, eu preciso utilizar esse conjunto de teste para fazer essa avaliação, tá? Então, em próximos vídeos, nós vamos discutir um pouquinho algumas métricas e até mesmo formas de fazer essa separação dos dados em conjunto de treino e conjunto de teste, tá? Bom, só para a gente fechar, só relembrando que tudo isso que a gente falou aqui, né, de ajuste de modelos, a gente já tinha visto anteriormente para regressão também, né? A gente já tinha visto isso aqui no vídeo anterior, em que eu posso, a partir disso daqui, né, induzir algumas hipóteses, né? Por exemplo, eu posso induzir essa primeira hipótese aqui, essa é minha primeira equaçãozinha. Eu posso ter essa segunda equaçãozinha aqui, que agora ela se ajusta melhor aos dados de treinamento, ou seja, elas
passa por todos os pontos aqui nesse meu problema. Eu posso ter essa terceira hipótese aqui, vou desenhar aqui de verde, que ela tem um nível de erro parecido com a hipótese, né, azul, né, só que ela está muito ajustada aos meus dados, né? Ela tá muito capturando as minúcias muito grandes aqui, né? Então, só para a gente lembrar, né? Nesse caso, eu devo sempre lembrando lá da navalha de Ockham, né? Navalha de Ockham, que vai me dizer, né? Ockham, que me diz que eu devo optar por modelos mais simples que se adequem aos meus dados, né? Que se ajustem aos meus dados. Por quê? O modelo mais simples ele tende a sofrer menos de overfitting. Tá? A chance de um modelo mais simples overfitar sobre os meus dados, sobreajustar sobre os meus dados, é menor do que modelos mais complexos. Tá? A gente ainda vai falar bastante disso daqui em vídeos futuros, tá bom, pessoal? A gente ainda vai falar bastante de overfitting, de sobreajuste, de ajuste de modelos, de seleção. Então, a gente ainda vai voltar nesse assunto em vídeos futuros. Bom, a gente vai ficar por aqui nesse vídeo. A ideia aqui é que vocês entendam a indução de um modelo, o que a gente está fazendo ao treinar um algoritmo de classificação, o que a gente está fazendo ao treinar um algoritmo de regressão, né, que é basicamente, essencialmente, aprender aquela função que vai fazer a separação dos meus exemplos, né, entre as diferentes classes que eu tenho, para eu poder fazer essa generalização posteriormente, tá? Então, nos próximos vídeos, a gente vai aprender como avaliar essas hipóteses, né? A gente vai falar sobre algumas métricas de avaliação e como fazer até mesmo essa separação dos dados em conjuntos de treino e teste. Tudo bem? Então, até lá!